Você já parou para pensar no impacto monumental que os livros históricos eles têm sobre a nossa compreensão sobre a fé cristã? Pois bem, então nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre esses livros, que são muito ricos em fatos e acontecimentos e que fornecem para mim e para você lições preciosíssimas sobre a nossa jornada espiritual. No coração dessa narrativa dos livros históricos, da história de Israel, nós vamos descobrir uma verdade fascinante. Qual é essa verdade? A verdade é que Deus escolheu o seu povo para ser um emblema da sua santidade e do seu poder. E por mais estranho que isso possa parecer, esse povo que tinha sido escolhido por Deus, eles acabam virando as costas para Deus. Eles queriam seguir o seu próprio destino, eles queriam ser parecidos com as outras nações. E a atitude desse povo acaba revelando para mim e para você que esse povo não apenas rejeitou o chamado para ser diferente, mas eles estavam rejeitando também um chamado para ter uma vida dedicada exclusiva ao Deus Todo-Poderoso. Então, se nós pararmos para pensar sobre Israel, nós vamos aprender que a santidade, ela implica em exclusividade. Ela implica em viver uma vida reservada totalmente a Deus, separada completamente do pecado. Nós aprendemos com o povo de Israel que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou ele é o centro da sua vida, ou você vai viver uma vida sem Deus. Israel vai passar por muitos momentos de dificuldade. Eles vão passar por momentos de castigo, de dor, de lembrança, de saudade. E tudo isso porque eles precisavam aprender a lição, que ser santo é se abster de toda idolatria e que eles não poderiam adorar nenhum outro Deus estranho, porque foi justamente a rebelião desse povo, os descendentes de Abraão. Eles foram seduzidos pela idolatria e eles acabaram passando por momentos difíceis. Eles chegaram à ruína por causa dessa desobediência. E a Bíblia nos ensina que, da mesma forma como Israel foi chamada por Deus para ser um povo santo, separado, a Igreja de Cristo, nos dias de hoje, nós somos convocados para viver a mesma santidade, a mesma separação desse mundo, conforme nós podemos ver lá em 1 Pedro capítulo 2, nos versículos 9 e 10. Por isso é muito importante que a igreja dos dias de hoje, que ela busque fielmente servir a Deus e que ela não divida o seu coração com a idolatria e com os ídolos desse mundo. Nós precisamos entender urgentemente que viver para Deus não é você trancar a porta da sua casa e ficar aí dentro dessa redoma para que você não seja contaminado com o pecado. Pelo contrário disso, viver para Deus é você abrir a porta da sua casa, você sair para a rua e ser luz aonde precisa. É você transformar a sua vida num santuário do Espírito Santo. É você se transformar na casa onde Deus gosta de habitar. Deus tinha projetado um caminho perfeito, um caminho de propósito, um caminho de liberdade para o povo de Israel. Mas eles, pela sua própria vontade, escolheram trilhar um caminho completamente diferente. E esse caminho diferente que eles trilharam levaram aquele povo ao sofrimento e à dor, e por fim ao exílio. E, infelizmente, essas não são as consequências apenas do passado. Isso não se limita apenas ao povo hebreu, mas ela se repete todos os dias na vida daquelas pessoas que preferem e optam ignorar os planos de Deus. E o que essas pessoas experimentam depois dessa escolha é o pecado. E depois do pecado ele é seguido pela culpa e depois vem a sensação de que o perdão de Deus está muito longe do nosso alcance. E aí essas pessoas acabam ficando aprisionadas espiritualmente e ficam impedidos de experimentar essa verdadeira liberdade que Cristo nos oferece. E é por isso que nós precisamos nos manter fiéis a Deus, para que nós possamos compreender profundamente que Cristo nos libertou para viver uma liberdade que transcende a temporalidade, conforme nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 1. Charles Swindoll, ele nos lembra que custa muito caro ser diferente, especialmente quando a maioria das pessoas está satisfeita em se misturar e permanecer com a maioria. E essa reflexão ela ecoa uma verdade que, embora o caminho da santificação e da separação possam parecer desafiador, é justamente essa escolha que nos define e nos conduz à verdadeira liberdade e propósito em Cristo. Então, quando nós exploramos essas riquezas que são os livros históricos, e as lições que elas têm para as nossas vidas espirituais, nós somos convidados então a refletir sobre a nossa própria jornada de fé até aqui. Será que nós estamos realmente buscando a presença de Deus acima de tudo na nossa vida? Será que nós estamos nos afastando e guardando o nosso coração contra todos os ídolos que possam aparecer dentro dele? Então que esse estudo sobre os livros históricos, ele não seja apenas um estudo, um exercício intelectual,
mas que ele possa ser um convite para que eu e você possamos viver uma vida verdadeiramente dedicada ao nosso Deus. Se você quiser saber mais sobre os livros históricos, eu gostaria que você clicasse aqui no vídeo que está aparecendo na tela.